Conectados aqui com a gente para comentar os rumos da economia brasileira, o economista-chefe da MB Associados, o Sérgio Vale, e o nosso comentarista Miguel Daoud. Sempre começando com o nosso convidado, né, Daoud? Você me permita. Sérgio, já era mais ou menos esperado, né, essa redução de 0,5 ponto percentual. Você acredita que existam fatores que possam mudar essa trajetória com cortes mais ambiciosos, né, na próxima reunião, dia 20 de março, ou vamos ficar por aí? O que você leu aí do relatório que pode adiantar para a gente? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Olha, eu acho muito difícil o Banco Central acelerar a queda de juros aí pela frente. Ele tem sinalizado desde o ano passado com quedas de 0,5 ponto, né, quando iniciou o processo em agosto. Não tem havido nenhuma sinalização de mudança nesse sentido, porque tem também algumas preocupações que o Banco Central ainda tem atenção em 2024, em serviços, o que vai acontecer com a inflação de alimentos, o mundo ainda tem algumas incertezas, o mercado de energia pode trazer alguma insegurança por conta de petróleo, que está acontecendo no Oriente Médio. Então, acho que o Banco Central vai manter o ritmo de cautela que ele está tendo agora, e aí, na metade do ano a gente consegue chegar com a Selic abaixo de 10%, em 9,25% em julho, então o que provavelmente eu tenho a impressão que o que vai acontecer. Não houve, de novo, nenhuma sinalização nesse sentido de acelerar a queda, eu não vejo o banco indo para esse caminho. Eu acho que ele vai continuar tendo essa cautela por conta desse cenário que está ainda, de certa forma, turbulento, especialmente quando a gente olha o que está acontecendo lá fora. Pois é, Daoud, o Sérgio acabou de dizer que ele imagina que a Selic em julho, né, deve estar em torno de 9,75%, 9,5%, que é exatamente no período do Plano Safra, né? Com essa taxa para o Plano Safra, como é que isso vai impactar os nossos produtores? Boa noite, Daoud. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. Bom, Petri, como o Sérgio bem colocou, nós temos até provavelmente o lançamento do Plano Safra, mais 2 reuniões do Banco Central. Se ele fizer um corte de 0,5 ponto em cada reunião, vai para 9,75. Pegando junho, ela poderia ir para 9,25. Vamos considerar 9,25 contra o que nós tínhamos no Plano Safra anterior, que estava ali na casa dos 13,75, com uma expectativa futura ali de incerteza. Dessa forma, eu acho que o benefício, né, as taxas para o Plano Safra 23, 24, poderão ter, sem dúvida nenhuma, uma melhora significativa diante dessa possibilidade do Banco Central continuar cortando a taxa Selic em 0,5 ponto, Petri. Agora, Sérgio, diante desses juros ainda, né, como é que você enxerga a forma como isso impacta o setor produtivo ainda? Quando eu me refiro ao setor produtivo, obviamente a gente está focado aqui no agronegócio, né? Como é que você vê esse momento? Acho que o ponto importante para o agro como um todo, na verdade, para a economia como um todo, é a queda de juros que a gente está vendo agora. A gente saiu do cenário de 13,75, está indo para uma Selic pouco acima de 9%. Acho que ainda não tem muito espaço, para uma queda mais forte do que isso no segundo semestre, mas a gente vai ter aí quase 5 pontos percentuais de queda, o que já é um início importante, né? Agora, para o agro, esse ano, se a gente pensar os 3 anos excepcionais que a gente teve, 21, 22, 23, 21, 22, muito por conta de efeito de preço de câmbio. Ano passado teve uma safra espetacular, esse ano é um ano de preços mais calmos, taxa de câmbio também é mais calma, a taxa de câmbio vai ficar entre 4,50 e 5, e produção também, digamos assim, dependendo do lugar e do momento que a gente estiver vendo, pode ter alguma pequena quebra, alguma pequena situação mais difícil. No geral, pode ser que a gente tenha uma safra parecida com o que foi ano passado, né? Não vai ter o crescimento tão forte que a gente viu em 2023. Então, esse cenário para o agro é um cenário de estabilidade, não vai ter aquele crescimento forte que a gente viu nos últimos 3 anos. Mas com a queda de juros, isso ajuda no estímulo de consumo interno, ajuda na taxa que vai ser definida para o Plano Safra. Então, olhando do ponto de vista financeiro, de impacto para as empresas do setor e para o consumidor que consome produtos do segmento, o cenário tende a se tornar positivo quando a gente chegar no final do ano. Agora, do ponto de vista, Daoud, dos juros reais, né, que a gente fala, que é
a taxa Selic, menos a inflação. O Brasil, se não é o maior país nesse aspecto, é um dos maiores, né? Como é que isso se reflete em termos de investimentos, né? Isso faz com que os investidores continuem, pelo menos os investidores especulativos aqui no Brasil? Sim, eu acho que não só os especulativos, mas também hoje as empresas têm como rentabilidade ganhos financeiros. Você tendo a maior taxa real de juros do mundo, a rentabilidade operacional, principalmente do agro e de outras atividades, ficou bem abaixo, né, dessa taxa. Então, o investimento ainda vai prevalecer desta forma. Mas, Petro, como o Sérgio bem colocou, a expectativa é muito positiva. E a taxa de juros nós temos que olhar mais para frente, né? E nós tivemos hoje também a possibilidade de uma redução, né, talvez lá para o meio deste ano, do Banco Central americano. Então, o cenário está propício, né, para que nós tenhamos aí um ajuste dessa taxa com compatibilidade ao ganho operacional das empresas. Agora, Petri, antes, eu só gostaria de fazer uma pergunta que para a nossa audiência é muito importante para o Sérgio, que se resume no seguinte: Sérgio, a gente sabe que a economia chinesa está ali não desaquecendo fortemente, mas ela vai sofrer uma acomodação. A China é o maior destino dos nossos produtos, das nossas commodities. Você acha que esse momento a gente percebe já no mercado futuro um afastamento dos investidores, dos contratos futuros, dos derivativos, principalmente de commodities? Você acha que isso pode impactar num custo menor ainda das commodities que nós estamos vendo? Ótimo ponto, Daud, porque a China tem sido o carro-chefe das commodities brasileiras, né, especialmente agricultura e minério, e vai continuar sendo assim ainda, né? Apesar desse cenário de desaceleração, de crescimento mais fraco, que eu concordo com você, que é o grande desafio para a China nos próximos anos, está enfrentando uma questão muito complicada no mercado imobiliário, a população está em queda, fica a dúvida também com a população em queda, como é que você vai gerar crescimento dessa forma? O fato, o importante é que mesmo ela crescendo menos, se crescer 3% numa economia que é o tamanho da China hoje, é muito mais do que era crescer 10%, por exemplo, 20 anos atrás. E lembrar o seguinte: a alimentação, né, a agricultura, é um ponto muito importante politicamente, estrategicamente para o chinês. Vai ser a última coisa que vai ser afetada negativamente. Então, acho que o mercado de construção, quando a gente olha esse ano, o próximo, tende a sofrer mais e, consequentemente, nossa exportação de minério por conta disso, mas a agricultura, eu acho que, de certa forma, nos próximos anos ainda está protegida. O que vai ser importante da gente acompanhar é a movimentação de preço por conta de safra, por conta de quebra de clima. Talvez é o grande elemento mais importante para a gente ter esse ano. Mas China, eu acho que ainda 24 ela continua sendo uma compradora importante, mas concordo com você, Daud, lá na frente a gente vai precisar olhar a China com mais atenção.